Alô, vocês, ouvintes da Rede Gama NGT. Vamos para esta segunda-feira. Hoje é dia 15 de setembro do ano de 2025 e este é o resumo esportivo para você. Rede Gama NGT, agora também nas buscas. Você tem o nosso app, é só digitar ali nas buscas da Play Store ou também do iOS, é Rede Gama NGT, e você vai ter o aplicativo e poderá ter a companhia nossa durante todo o dia e, como gostam de dizer por aí, na palma da sua mão. Vamos falando um pouquinho do esporte nesse final de semana. O Campeonato Brasileiro, depois da data FIFA da semana passada, ele acabou retomando. Nós tivemos no sábado o Fortaleza batendo o Vitória por 2-0, na estreia do técnico argentino Martín Palermo, e logicamente, né, vocês estão carecas de saber, quando o técnico estreia, todo mundo volta a jogar bola, todo mundo tem aquela disposição, e o Vitória, que acabou dispensando o Fábio Carille, por conta daquela derrota sofrida, aquela cachapante derrota sofrida no Maracanã, vai se complicando, né? Depois a gente vai ver a classificação. O Vitória é o time que abre a zona de rebaixamento. Situação muito complicada. Eles decidiram não investir num novo treinador, colocar o interino, que não é mais interino, aquele famoso auxiliar técnico da comissão técnica fixa, né? Ele acaba ficando, e aí a equipe do Vitória vai, na minha opinião, vai ter problemas. O Fortaleza venceu por 2-0 com tranquilidade. Finalmente, a equipe jogou o futebol que dela se esperava, vence por 2-0 e vai embolando a briga pelo rebaixamento. Ainda no jogo das 16 horas, um resultado que antes do início do campeonato poderia ser considerado surpreendente, mas acaba não sendo, né? Acaba se tornando apenas um resultado absolutamente normal. Na Arena do Grêmio, perante mais de 40 mil pessoas, o Grêmio perdeu para o Mirassol por 1-0. A equipe paulista, com essa vitória, entra no G4. Olha só, um time que era dado como rebaixado entra no G4 e vai agora já claramente mudando o seu foco, entrando na briga com 38 pontos, o Mirassol fazendo um campeonato espetacular. E o mais importante de tudo, a equipe mirassolense, como eles gostam de dizer lá no interior de São Paulo, não sofreu. A equipe do Mirassol marcando muito bem, o Grêmio sofre muito pela falta de criatividade dos seus jogadores, não conseguiu criar uma grande oportunidade de gol. A gente sendo um pouco bonzinho, né? O Grêmio teve uma ou duas pequenas chances de gol, mas aquele massacre, aquela pressão, a equipe do Mirassol não permitiu que isso acontecesse. Um bom jogo da equipe comandada pelo Guanais, com 2 desfalques. Chico da Costa, seu principal goleador, não entrou em campo. Realmente uma grata surpresa essa equipe do Mirassol, e como a gente disse, o Mirassol atinge a 4ª colocação. O campeonato terminasse hoje, o Mirassol estaria jogando Libertadores numa vaga direta, Libertadores ainda mais em fase de grupos. Realmente sensacional o que vem acontecendo com a equipe do Mirassol. Seguindo, vamos para o Allianz Parque. Palmeiras e Inter. 4 para o Palmeiras, 1 para o Inter. Um verdadeiro atropelo. Em noite de Vitor Roque, que acabou fazendo 3 gols no primeiro tempo, o Palmeiras vira batendo a equipe do Inter por 4-1, mas vira batendo por 4-0. Um pequeno detalhe. Aquele gol Roger Machado, eu gosto muito dele, acho ele um estudioso, um cara muito inteligente. Só que, na minha opinião, ele escalou o time muito errado. Ele não pode vir jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque num 4-3-3 com 2 pontas abertos e deixando o meio-campo livre para o Palmeiras deitar e rolar. Então, ele, na entrevista coletiva que eu acompanhei, ele disse
E a estratégia dele foi por terra com 3 minutos de jogo. Lógico, com 3 minutos de jogo, o Inter não pegava na bola. E o Palmeiras teve a primeira chance de gol, e com 10 minutos já estava 2-0. Então, o Inter muito mal escalado. Eu não sou de alisar, não. Muito mal escalado, e a culpa da derrota você pode colocar na conta do treinador Roger Machado, que escalou da forma errada. É a mesma coisa que se a gente voltar a 2014, aquele 7-1 que o Brasil levou da Alemanha, é na conta do Filipão. O Filipão não tinha o Neymar, em vez de ele trancar o meio-campo, ele escalou o time para jogar contra a Alemanha com 2 pontas abertos e deixou o meio-campo para que a equipe alemã fizesse quantos gols quisesse. E o Palmeiras só não fez mais ontem porque se poupou, porque tem rodada de Libertadores, um jogo importante contra o River no meio de semana. Então eu coloco na conta do Roger esta má escalação da equipe do Internacional. Fechando a rodada, num jogo muito morno até elogio. Os reservas do Fluminense, o goleiro Fábio, único titular e mais 10 reservas, e o Corinthians com seus desfalques tradicionais, sendo obrigado a jogar com a molecada, com jogadores ainda que não fazem parte da equipe titular, iam fazendo um modorrento jogo 0-0. 0 oportunidades para um lado, 0 oportunidades para o outro, todo mundo tocando a bola para lá e para cá. Parecia que o Renato e o Dorival combinaram um empate para ninguém machucar ninguém. Aí surgiu uma falta do lado esquerdo, o Mateuzinho cobrou a falta, cruzou na área, a bola acabou passando por todo mundo e entrou no canto esquerdo do Fábio, e o Corinthians, acidentalmente, ganhando o Fluminense por 1-0. Vitória justa? Não. O Corinthians não fez nada para ganhar, mas também o Fluminense não fez nada para ganhar. 0-0 seria uma nota para esta pífia partida no Maracanã, perante apenas 20 e poucas mil pessoas. Até a torcida já estava imaginando o que ia acontecer. O Renato gosta muito de ficar poupando jogadores no Campeonato Brasileiro, afinal de contas, ele gosta de jogar Copas, e o Fluminense vai jogar a Copa Sul-Americana, jogo importante no meio de semana. Ele manteve o goleiro e escalou reservas. E um dos bons reservas, o Ganso, ainda acabou se machucando e teve que sair ainda no primeiro tempo. Para o Corinthians, foram 3 pontos ganhos acidentalmente, mas que fizeram a equipe dar um salto na tabela, indo parar, acho que na 8ª posição, na 9ª posição, com 29 pontos, uma posição excelente no futebol pífio que a equipe tem jogado nos campeonatos brasileiros. Realmente um resultado que caiu do céu para Dorival Júnior e seus comandantes. No domingo pela manhã, no Estádio Municipal de Bragança Paulista, Bragantino 1, Sport 1, o Bragantino continua sua sina de péssimos resultados. Os resultados do Bragantino são muito piores do que o seu desempenho. O Bragantino abriu o placar e levou o placar como 1-0 num jogo mais ou menos controlado até o final. E aí, no final, foi castigado pelo gol do empate do Sport Recife. Minha opinião, o Sport Recife é o virtual rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, na abertura da rodada no domingo, ontem pela manhã, em Bragança Paulista, o Bragantino empatou com o Sport por 1-1. Agora a gente vai fazer uma pequena parada no nosso resumo esportivo e voltamos já com a sequência da rodada de domingo. Não se esqueça, Rede Gama NGT, o melhor da TV para você. Voltamos com o resumo esportivo aqui pela Rede Gama NGT, para o segundo bloco do nosso programa, onde vamos falar do complemento da rodada do Brasileirão jogado ontem. Numa Caxias do Sul, com o estádio cheio, o Flamengo finalmente conseguiu ganhar do Juventude. Fazia muitos anos que a equipe carioca não ganhava em Caxias. O Juventude bem que tentou, mas o Flamengo, sem sustos, acabou vencendo por 2-0, num jogo muito controlado pela equipe de Felipe Luiz. Felipe Luiz consegue dar um ótimo padrão de jogo para a equipe do Flamengo,
e o Flamengo não fez uma grande exibição, mas jogou o suficiente para continuar na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Juventude 0, Flamengo 2. No jogo seguinte, ainda o jogo das 16 horas, numa Arena MRV, um bom público, o Atlético Mineiro e o Santos fizeram, na minha opinião, o melhor jogo da rodada. Um jogo emocionante, um jogo disputado e um jogo muito pegado. A gente já vê as ações do técnico Juan Pablo Vojvoda na equipe do Santos, a principal delas, Neymar jogando livre e solto pelo gramado inteiro. Não tem obrigação de marcar, não foi colocado como um terceiro homem de meio campo, e sim como aquele falso 9. Ele fez um primeiro tempo razoável para bom, mas na segunda etapa acabou se destacando e contribuindo muito para que o Santos conseguisse um empate com o Tiquinho, um empate justo. Um jogo muito bom, onde as equipes disputaram muito bem a partida e não tinha como uma equipe perder. O Santos, para variar, teve o Brazão como o personagem da partida, dessa vez não por grandes defesas apenas, e sim por um lance assustador, um choque dele com o jogador do Atlético Mineiro, e ele teve um galo, né? Antigamente a gente chamava isso de galo, então vamos chamar de galo na testa, de uma forma incrível. Ele ainda tentou jogar, mas não conseguiu, teve que sair, e já tivemos logo na sequência as informações que nada de mais grave havia acontecido com o bom goleiro Brazão. O Santos fica numa posição matematicamente ruim, fica na porta da zona de rebaixamento. A gente vai falar da classificação. O Santos é o 16º. O Santos é o 16º, um ponto acima da zona de rebaixamento, o que é muito perigoso, mas eu já vi melhoras na equipe santista. Pelo lado do Galo Mineiro, Sampaoli, né? A gente nunca sabe quando o Sampaoli está sendo sincero ou quando ele está representando a beira do gramado. Ele continua fazendo, entre aspas, as suas invenções, escalando Coelho como ala direita, sabe? Fazendo algumas coisas que o futebol acaba punindo. Eu, particularmente, não gosto da forma como ele se posiciona e da forma como ele tenta inventar a beira do gramado. Mas, quem sou eu, né? O Galo Mineiro, em 2 jogos na mão de Sampaoli, tem um empate e uma derrota. É muito pouco e continua flertando também o Galo Mineiro com o perigo da zona de rebaixamento. Esses times grandes têm que abrir os olhos, porque o Fortaleza, na minha opinião, vai se recuperar e vai tentar sair nas próximas rodadas da região da confusão, como a gente gosta de chamar. No jogo das 17h30, no Morumbi, com mais de 40 mil pessoas, o São Paulo, com muito sossego e tranquilidade, com o primeiro gol do argentino de Nemo, acaba batendo o Botafogo por 1-0. São Paulo fez um gol logo de cara, naquela sua pressão tradicional, fez a pressão que tinha que fazer, o Botafogo tomou 1-0 e simplesmente não conseguiu reverter a partida. O técnico David Ancelotti ainda está aprendendo muito do que é o futebol brasileiro, mas o que eu tenho notado nos jogos do Botafogo, eu tenho prestado atenção muito na parte tática, é que ele não consegue mudar a forma de jogar durante a partida. Então, o que acontece? O time sai perdendo por 1-0 e a gente percebe que houve um erro tático ali, um erro no posicionamento, um erro na escalação, e ele não consegue reverter. E o bom treinador é aquele que consegue, a gente brinca, né? Ele consegue trocar o pneu com o carro andando. Então, com a partida em curso, ele tem que fazer alterações táticas na sua equipe para que ela se adapte àquele jogo. E não significa que ele vai ter que jogar sempre naquele esquema. E ele não tem conseguido, talvez por uma questão de não conseguir transmitir as suas ideias à beira do gramado. Não conseguir fazer com que os jogadores entendam o que ele quer que seja feito durante o jogo. Ele consegue preparar a equipe e a equipe vai para campo com aquele modelo do jogo, mas ele não consegue
fazer as alterações necessárias. Então, o que acontece? Os jogos do Botafogo começam e terminam do mesmo jeito. Se começam bem, terminam bem. Se começam mal, terminam mal. Pode parecer um tanto quanto simplista, mas aqueles que entendem um pouquinho de futebol estão percebendo o que está acontecendo. Este bom time do Botafogo, e contudo, ainda está num posicionamento muito bom, é o 6º colocado e hoje estaria na pré-Libertadores. Seguindo para o último jogo da rodada, quando tem Fernando Diniz, tem emoção. Vasco e Ceará fizeram um jogo fraco, tecnicamente, mas repleto de emoções. Cada saída de bola da equipe cruzmaltina era uma emoção diferente. Vasco 1, Ceará 1, o Vasco abriu o placar e o Ceará acabou empatando a partida num ótimo jogo de futebol, muito bem jogado assim em termos de disputa, de entrega. E o Ceará vai conseguindo se manter na parte mais importante da tabela. Hoje ele vai se posicionando com 27 pontos, mas disputaria uma Sul-Americana. A rodada se completa hoje, segunda-feira à noite, com Bahia e Cruzeiro na Fonte Nova, um ótimo jogo de futebol que reúne duas equipes que vão na ponta da tabela. Por falar em tabela, o Flamengo é o líder com 50 pontos em 22 jogos, o Palmeiras é o segundo com 46 em 21 jogos, ou seja, se o Palmeiras vencer esse jogo atrasado, que é contra o Santos, ele chega a 49. O Cruzeiro é o terceiro com 44 e o Mirassol, surpreendente, é o quarto com 38, fechando os 4 times que estariam na Libertadores do ano que vem. Na pré-Libertadores teríamos o Bahia com 36 e o Botafogo com 35. E eu lembro que Cruzeiro e Bahia estão se enfrentando neste exato instante. A zona de rebaixamento tem o Vitória abrindo com 22 pontos, o Juventude tem 21, o Fortaleza chega a 18 e o Sport Recife, na minha opinião, virtualmente rebaixado com 11 pontos. Como eu disse no decorrer do nosso bate-papo, do nosso resumo esportivo, muitos problemas podem se apresentar para os grandes clubes que estão ali correndo alguns riscos. Na minha opinião, o Atlético Mineiro não, apesar de matematicamente correr, na prática deve se livrar, mas Grêmio, Vasco e Santos têm que abrir o olho. Por quê? Porque o Juventude e principalmente o Fortaleza estão subindo e vão complicar esta briga pelo rebaixamento, que vai ser muito interessante. Todo mundo dava Mirassol como rebaixado e o Mirassol não deverá fazer parte dessa turma, pelo menos neste campeonato. Com mais 7 pontos, o Mirassol oficialmente escapa, matematicamente escapa da Série B no ano que vem. Bom, mais uma pausa aqui no resumo esportivo e nós voltamos já já com o terceiro e último bloco, Rede Gama MGT, com você. Voltamos com o terceiro bloco do nosso resumo esportivo. Como de praxe, esse terceiro bloco ele é dedicado ao futebol feminino e também a outros esportes. Pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, o Corinthians bateu o Cruzeiro ontem pela manhã na Neoquímica Arena por 1-0 e as Brabas do Timão conquistam mais um título. O Corinthians trocou a sua comissão técnica, renovou o seu elenco, mas continua mandando no futebol feminino brasileiro, tanto em termos de título como em termos de estrutura. E meus parabéns, o Corinthians é campeão de novo, e não precisa nem dizer, Neoquímica Arena lotada, recordes e recordes de público, e o Corinthians vai se tornando um dos grandes clubes do futebol feminino em todo o mundo. Mudando um pouquinho os esportes, né? Vamos falar um pouquinho do Mundial de Atletismo no Japão, que iniciou-se na última sexta-feira. Um detalhe
fundamental, um detalhe importantíssimo e maravilhoso, o brasileiro Caio Bonfim conquistou uma medalha de prata inacreditável na prova da marcha atlética, perdão, eu ia falar caminhada, porque aquilo parece uma caminhada, da marcha atlética, uma prova sensacional, com uma incrível chegada, muito calor em Tóquio, os japoneses largaram na frente a prova muito longa, uma prova de 35 quilômetros, em marcha, e os japoneses saíram na frente, o Caio Bonfim mantendo uma 8ª posição durante praticamente toda a prova, quando faltavam apenas 5 quilômetros, os japoneses simplesmente cansaram. Um dos japoneses, Mizuki, acabou passando mal. A gente viu até na televisão ele passando mal, com uma aparência, sabe, estranha, e acabou sendo ultrapassado. O canadense acabou vencendo a prova e no último quilômetro ele teve fortes câimbras no músculo posterior da sua coxa. Então a gente percebia o esforço que o canadense estava fazendo, realmente uma prova maravilhosa, e o Caio Bonfim acabou chegando na 2ª posição, conquistando uma medalha de prata e torna-se o brasileiro mais vitorioso em mundiais de atletismo em termos de medalha, o Caio Bonfim. Falando um pouquinho do vôlei, o Mundial de Vôlei masculino começou neste final de semana, e o Brasil já inicia uma caminhada buscando o título. Bateu a China por 3-1. O Mundial está sendo jogado nas Filipinas. O Brasil saiu perdendo por 1-7-0, mas acabou virando e venceu por 3-1. O Brasil ainda tem 2 jogos, são grupos de 4, classificam-se 2 para as 8ª de final, 4ª semifinal, e logicamente o nosso resumo esportivo vai estar passando para vocês tudo o que aconteceu nesta semana de Mundial. Falando um pouquinho de tênis, tanto masculino quanto feminino, tivemos nessa semana que passou o WTA 250 de São Paulo no Brasil. Eu estive lá num dos dias, acompanhando e cobrindo para vocês da Rede Gama NGT. No feminino, o Brasil, na simples, o Brasil não teve jogadoras na final, e a francesa Kanarutanga acabou com 18 anos conquistando o seu primeiro título no padrão 250 e distribui 250 pontos. Já nas duplas, a dupla Brasil-Hungria, com Luísa Stephanie e Timea Babos, acabou batendo as brasileiras Laura Pigossi e Ingrid Martins por 2-7-1. Luísa Stephanie e Timea Babos eram cabeças de chave número 1 e conquistaram o título num evento maravilhoso que reuniu muita gente no Parque Vila Lobos e já vai fazendo parte do calendário da WTA para os próximos anos. Indo para o masculino, jogada neste final de semana a Copa Davis de tênis, o Brasil foi até Atenas, na Grécia, e venceu a Grécia por 3-1, culminando com uma vitória espetacular de João Fonseca sobre Stefano Tsitsipas. O Stefano Tsitsipas, para quem não conhece, já foi número 3 do mundo. Hoje está entre os 20 do mundo, e o Fonseca jogando contra o grego. E na Davis a gente sabe que joga-se contra toda a torcida também. O Fonseca acabou fazendo o 3º ponto do Brasil. A Davis joga uma melhor de 5 jogos. Nas primeiras partidas de simples, Fonseca bateu o jogador número 2 da Grécia. Tsitsipas ganhou de Thiago Wilde. Ontem de manhã, nas duplas, Marcelo Melo bateram os irmãos Tsitsipas por 2-0. E o Fonsequinha, como a gente gosta de dizer, acabou selando o confronto e fez com que o Brasil conquistasse esta posição. Ou seja, isto leva o Brasil a continuar na elite do tênis mundial, o que com Fonseca, Thiago Wilde e os bons duplistas vai dar ao Brasil oportunidade de jogar, e jogar muito para a gente ver. Antes de fechar o resumo esportivo, 2 detalhes importantes relacionados ao futebol. Primeiro, o jogador Neymar.
Na minha opinião, o Neymar não está conseguindo jogar. Ele melhora no Santos, mas ele não é mais aquele jogador que decidia partidas. Ele é um bom jogador, é um jogador muito inteligente, está se tornando um jogador cerebral, mas ele não tem conseguido jogar. E se a Copa do Mundo fosse na semana que vem, eu diria que Neymar estaria fora, porque ele não reúne condições físicas e nem técnicas atualmente de estar na seleção brasileira. É um ponto que a gente vai, aqui no resumo, observar bastante, mas fica aqui lançada a colocação. Será que o Neymar vai continuar, vai conseguir voltar a jogar em alto nível? O que ele vem jogando hoje, ele não vem desempenhando em alto nível. E ainda sobre o futebol, o Braithwaite, centroavante do dinamarquês, centroavante do Grêmio, numa jogada de muito azar, acabou rompendo o tendão de Aquiles na partida contra o Mirassol, vai passar por uma cirurgia e deve ficar em torno de 1 ano afastado dos gramados. Essas lesões de tendão de Aquiles são lesões que causam uma grande recuperação, ou seja, a pessoa perde muito tempo com cirurgia e com retorno e às vezes não consegue nem retornar a jogar em alto nível. Realmente muito triste o que aconteceu com o Braithwaite, mas é do jogo, né? É do jogo. Isso acontece e a gente gostaria só de deixar isso registrado para todos vocês. Falando um pouquinho de Copa do Brasil, que foi jogado no meio da semana passada, os 4 semifinalistas serão Corinthians e Cruzeiro, Fluminense e Vasco. Corinthians e Cruzeiro, ou Cruzeiro e Corinthians, Fluminense e Vasco, ou Vasco e Fluminense. Essas semifinais e finais serão jogadas a partir do dia 10 de dezembro, jogos de ida e volta. Os mandos de campo ainda serão sorteados pela CBF e essas 4 equipes brigam pelo título da Copa do Brasil e também por uma classificação direta na fase de grupos da Libertadores. Bom, esse foi o nosso resumo esportivo deste final de semana e com certeza volta na próxima segunda-feira, neste mesmo horário e neste mesmo canal. E eu lembro, Rede Gama NGT e você, o melhor da TV.